esta videoaula com o tema função, mais especificamente a definição de função, tendo por objetivo compreender a definição de função, entender a função como uma relação entre conjuntos e reconhecer uma função através do diagrama de flechas. Habilidades: compreender as funções como relações de dependência unívoca. Muitas grandezas presentes no nosso dia a dia se relacionam de forma especial. Número de pães de queijo que vou comprar com o preço que vou pagar. Número de questões que acertei no teste com a nota que vou tirar. Valor do meu salário com o desconto do INSS. Medida de contorno do meu terreno com a quantidade de arame que preciso para cercá-lo. Temos aqui como exemplo a quantidade de pães de queijo com o preço a pagar. Note que a cada vez que a quantidade de pães de queijo aumenta, maior é o valor a ser pago, o preço. Podemos dizer que o preço a pagar depende da quantidade de pães de queijo. Temos aqui uma função. Este exemplo tem mais a ver com a noção intuitiva de função. Veremos agora a definição formal. É uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto não vazio, representado pela variável x, ao único elemento de outro conjunto, representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y, dizendo então que y está em função de x. Observe o diagrama de flechas. No conjunto A, temos o conjunto das variáveis independentes, e o conjunto B, conjunto das variáveis dependentes. Este diagrama de flechas representa uma função de A em B. É possível, através do diagrama de flechas, distinguir o que é uma função do que não é uma função. Veremos agora através de exemplos numéricos. Neste primeiro exemplo, temos o conjunto A, formado pelos elementos 2, 5, 8, 11 e 14, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 4, 7, 10 e 13. Note que há uma relação entre os conjuntos. As flechas simbolizam isso, a relação entre cada elemento. Para termos uma função, todos os elementos de A devem ter relação com um único elemento de B. Observando, todos os elementos fazem essa relação. Note que os elementos 8 e 11 do conjunto A relacionam-se com o mesmo elemento do conjunto B, o número 7. Isto pode acontecer. Dizemos então que este diagrama é uma função. Vamos para um outro exemplo. Segundo exemplo, conjunto C formado pelos elementos 2, 5 e 8, e o conjunto D, formado pelos elementos 1, 4, 7, 10 e 13. Há uma relação entre os elementos. Temos o 2 relacionando-se com 1, o 5 relacionando-se com 4, o 8 relacionando-se com 7 e o 8 relacionando-se com 10. Isto não pode ocorrer. Nenhum elemento do conjunto C pode relacionar-se com mais de um elemento do conjunto D. Como exemplo, o 8 relacionando-se com 7 e com 10. Já podemos dizer que G não é uma função de C em D. Se fosse o contrário, por exemplo, um elemento do conjunto D relacionando-se com 2 do conjunto C. Isto pode ocorrer, como ocorreu no exemplo anterior. Vamos agora para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, conjunto E, formado pelos elementos 2, 5, 8 e 11, e o conjunto F, formado pelos elementos 1, 4, 7 e 10. Há uma relação entre os conjuntos. Os elementos que se relacionam são 2 relaciona-se com 1, o 5 relaciona-se com 4 e o 8 relaciona-se com 7. Logo de cara,
vemos que tanto o conjunto E quanto o conjunto F têm elementos sobrando, que não fazem relação entre si. No conjunto E, temos o elemento 11, sem nenhuma relação, nenhuma flecha, e no conjunto F, o elemento 10. No conjunto F, os elementos podem sobrar, como exemplo, o 10. O 10 pode ficar sem relação nenhuma, porém, no conjunto E, isto não pode ocorrer. O 11 não pode sobrar, ficar sem relação, sem uma flecha. Então, H não é uma função de E em F, pois o 11 não relaciona-se com nenhum elemento do conjunto F. Exemplo 4. Com base nos 3 exemplos anteriores, ao olhar os elementos do conjunto G e do conjunto H, já vemos que no conjunto G temos elementos sobrando e no conjunto G, um único elemento faz relação com 2 elementos do conjunto H. Logo de cara, já dizemos que não é uma função de G em H. O elemento 8 do conjunto G faz relação com 7 e com 10. Isso não pode ocorrer, pois o 8 deveria fazer a relação com um único elemento. Além disto, também temos o 11. O 11 não faz nenhuma relação. Ele sobrou, restou. Então, I não é uma função de G em F. Neste exemplo, podemos observar mais de um, digamos, probleminha que impediu que esse diagrama de flechas fosse uma função. Depois desses 4 exemplos, você é capaz de distinguir o que é uma função do que não é uma função através do diagrama. Temos aqui um exercício para você praticar o que acabou de aprender. Qual diagrama representa uma função? Temos a opção A, B e C. Se você não fez anotações dos exemplos, volte o vídeo, faça anotações e depois venha fazer a resolução do exercício. Agora é o momento de você pausar o vídeo e só retomar o vídeo a partir do momento que você fizer a resolução da atividade. Bons estudos! Espero que você tenha conseguido distinguir o que é uma função do que não é uma função. Vamos à resolução, então. A. Temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, formado pelos elementos -1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, formado pelos elementos -3, -1, 0, 2 e 4. Há uma relação do conjunto A com o conjunto B. Vamos observar. Todos os elementos do conjunto A têm relação com o conjunto B. Nenhum elemento do conjunto A tem ligação com mais de um elemento do conjunto B, certo? Então, temos aqui uma função B, conjunto R e o conjunto S. Observando o conjunto R, vemos que temos o elemento 6 não fazendo nenhum tipo de relação com o conjunto S. Então, já podemos dizer que isto não é uma função. C, conjunto T e o conjunto V. O conjunto T é formado pelos elementos 4, 3 e 8. O conjunto V pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 4. O 4 faz relação com os elementos -2 e -1. Isto não pode ocorrer. Nenhum elemento do conjunto D pode fazer relação com mais de um elemento do conjunto V. Isto não é uma função. Respondendo à pergunta do exercício, qual diagrama representa uma função? O diagrama que representa uma função é o diagrama
A. F é uma função de A em B. H não é uma função de R em S. E a questão C. G não é uma função de T em V. Além da noção intuitiva de função, saber onde a função está presente no nosso cotidiano, é importante saber a definição formal de função, como vimos nesta videoaula, além de distinguir o que é uma função do que não é uma função através do diagrama de flechas. Finalizamos nossa aula por aqui. Até breve!